Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quinta-feira, dia 20 de março. Tá uma chuvinha gostosa, já com cara de outono. Que bom que a chuva veio, que a temperatura melhorou, né? Está mais fresquinho para todos nós, que coisa boa. Ontem não deu para gravar, tive um problema técnico aqui, acho que meu celular tá tendo Alzheimer, tá ficando sem memória. E espero que nesse momento, quando você está participando desse culto doméstico, me vendo, você esteja caminhando com Jesus, você esteja bem, independente das circunstâncias. E se você está me vendo, significa que Deus continua confiando em você, para levar a mensagem de Cristo, para levar a mensagem de amor a todas as nações. Estamos em campanha de missões mundiais, no amor do Pai, vamos completar a missão. Essa missão de todos nós. Temos missionários em mais de 90 países, temos vários projetos em várias línguas, mas a igreja local é o celeiro dos missionários. É na igreja local que o Senhor levanta obreiros para esses desafios. E nós, como igreja local, a gente segura nas cordas para que outros irmãos nossos possam ir no fronte, possam sair do seu ambiente natural, né, de cultura, de família, para projetos específicos. Mas a missão é de todos. Não podemos terceirizar nunca. A campanha é para a gente levantar recursos, saber das notícias, mas sempre lembrando que nós fazemos parte deste corpo que é um só, que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus, que está em todo o planeta, levando esse amor, pregando o evangelho, levando a graça, a paz, e só ela pode fazer isso. Amém? Bem, se você é membro da PIB de Cascadura, está no grupo, você deve ter lido 3 João, que é o nosso texto base de hoje. Mas se você é nosso amigo que nos acompanha pelas redes sociais, se você quiser parar o vídeo agora, pega lá a sua Bíblia ou acesse o aplicativo e vai lá na 3ª carta de João, 15 versículos apenas, para você entender o que a gente vai falar no dia de hoje. E vamos ler aqui o que o Senhor tem para nós hoje. Vamos lá? O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome de Jesus, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome.
Amém, queridos? Que carta gostosa de se ler. Como é bom ver a comunhão entre os irmãos. Como é bom ver que em todo o tempo da história, relacionamentos fraternos profundos foram vividos pelos nossos antepassados, homens da Bíblia, mulheres, da história do cristianismo e da nossa história também, dos batistas brasileiros. Quantas cartas de missionários iam e vinham, até hoje, se você sustenta algum missionário através, né, do PAN, dos programas de adoção missionária, você sempre recebe a carta de um missionário. E louvado seja Deus por fazermos parte dessa história. No dia de hoje, nessa pequena carta de João, que dá uma série de mensagens muito linda, eu vou abordar 3 ações, 3 verbos importantes para que todos nós continuemos a pregar a verdade. Vocês vão perceber que nessa carta a verdade é personificada e várias vezes João fala sobre ela. Todos nós sabemos que a verdade não é simplesmente um conceito ético, filosófico ou sociológico. A verdade é uma pessoa, é Jesus. Nós andamos com a verdade anda conosco e nós seguimos a verdade. Lógico que a partir da vida de Jesus, do que Ele faz em nós, o nosso viver dentro dos ambientes que participamos, a verdade precisa estar presente na nossa agenda. Nós não vivemos na mentira, nós somos o povo da verdade. E como diz Jesus, a samaritana, em João capítulo 4, que Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia por isso. Nós vamos perceber aqui João, um dos grandes escritores do Novo Testamento, na sua 3ª carta. Tem 2 outras primeiras que você pode ler depois se você quiser. E tem o Evangelho de João, o Evangelho do Amor e também Apocalipse, a grande revelação do Senhor do futuro, das coisas que Deus ia fazer lá no tempo dele, que já fez e outras que vão acontecer. Então, nós precisamos entender que diante do desafio de pregar a verdade e viver a verdade, a mentira sempre vai estar ao lado. Ela vai ser denunciada. Você não precisa apontar o dedo para uma pessoa e chamá-la de mentiroso ou de mentirosa. Você só precisa viver a verdade. Né? Você não precisa chamar alguém de incompetente. É só você lá no seu trabalho ser competente. Que a sua competência vai denunciar os incompetentes, os medíocres. Tudo isso que a gente vê ao nosso lado. A gente só não pode participar disso, queridos. Deus nos salvou para ser luz. Deus nos salvou para ser o sal da terra. A gente tem que temperar, a gente tem que abençoar o mundo à nossa volta. E esse mundo está carente, sempre esteve. E a única que pode fazer isso é a igreja. Aleluia por isso. Não é ONG, não é partido político, não é associação A, B ou C. É a igreja de Jesus, que o dono dela é a verdade personificada. Nós vamos perceber então que nessa jornada aqui tem personagens. Gaio, para quem ele manda a carta, e ele tece muitos elogios. E nós vamos ver que aparece um tal de Diótrefes e Demétrio. Para a gente analisar que em todo o tempo da história da igreja, sempre existiram os fariseus. Jesus vai lutar muito contra eles. Vou pincelar aqui o Diótrefes. Quem era o Diótrefes? Ele é o cara que se achava dono da igreja. E isso acontece em todas as comunidades de fé. Pessoas que querem a primazia, querem ser os primeiros. Estão nos cargos há muito tempo, está dentro da igreja há muito tempo, da família A, da família B, tem um din-din a mais, aquelas coisas que nós estamos cansados de saber e que o seu pastor combate muito isso. A primazia na igreja de Cristo. Não existe mais outras pessoas. Os dons que recebemos é para servir. Todas as bênçãos, todos os talentos, todas as capacidades que recebemos é para servir. E quanto mais nós recebemos, mais humildes precisamos ficar e entender que quanto mais se é dado, mais se é exigido. Então, se você é um líder na igreja, você, minha irmã, é uma líder na igreja, aleluia por isso. Se Deus confiou você coisas importantes na igreja, continue fazendo com verdade.
Porque se fizer de forma errada, Deus vai revelar para que a igreja saiba e para mostrar quem são as pessoas. Diótrefes, então, ele atrapalhava o andamento da igreja. E pelo que a gente entende na carta, ele não estava recebendo os estrangeiros, os irmãos de outras nações e que precisavam se deslocar. Então a igreja sempre foi a maior rede de apoio, a primeira e maior rede de apoio do mundo. Hoje fala-se muito disso, né? Rede de apoio aqui, ONG tal, tal ali. Sempre foi a igreja. Então o apóstolo João, nesta carta, ele então faz essa crítica severa. Eu não sei se ele conseguiu se encontrar com Diótrefes. Ele diz assim, quando eu estiver aí, eu vou te fazer lembrar algumas coisas. Quando eu chegar no céu, pela graça, somente pela graça, tendo a oportunidade de conversar com o João, falou assim, rapaz, vem cá. E aí, pegou o Diótrefes pela orelha, chamou no colarinho, ou não precisou? Não é? Eles existem. É o espírito de Jezabel, que está nas cartas de Apocalipse, que o próprio João vai escrever, na revelação de Jesus, e nós estamos estudando. E no domingo passado, se você participou do culto presencial online, eu falei sobre o espírito de Jezabel, que são essas pessoas que gostam de tomar o lugar de Jesus. Mas, irmãos, levanta e cai, e tem suas vidas destruídas. Nós encontramos também Demétrio, que era um discípulo, e como se João estivesse encaminhando Demétrio para Gaio. Então Gaio, ele tinha uma liderança e João gostaria de se encontrar com ele. Também não sabemos se eles se encontraram. Ele diz, gostaria de falar, viva voz. Tomara que eles tenham se encontrado. Mas um dia nós vamos encontrá-los no céu, João, Gaio e Demétrio também, se Deus assim permitir. Ele vai dizer para Gaio, para que ele não seguisse esses exemplos errados que existem nas comunidades. Não sigam os maus, sigam os bens, os que fazem o bem. Queridos irmãos, o joio sempre esteve no meio do trigo. Sempre vai estar. Cabe a nós, que andamos na verdade, e no meu caso como pastor, né, como profeta, como mestre, diante da responsabilidade que Deus me deu, mais ainda combater esses Diótrefes. João poderia ter se calado, mas não se calou. Por quê? Porque nós sabemos quem é o dono da igreja. Então ele diz assim, não siga esses exemplos. Então eu digo aqui, não siga esses maus exemplos que ainda existem em nossas igrejas, que não foram disciplinados. Pessoas vaidosas, pessoas que se acham alguma coisa na igreja. Já viu aquele irmãozinho? Tá lá, você dá um cargo para ele, ele vira um bicho, ele vira um demônio, dá carteirada em todo mundo, se mete em tudo e não produz frutos espirituais. É isso que nós vemos aqui. Então, nesses três personagens, nós vamos ver 2 que andam com Jesus e 1 que não. Então, precisamos ter essa sensibilidade. O que eu gostaria de pensar com vocês numa reflexão bem breve, bem simples? A primeira que está aqui, quando ele diz aqui no versículo 3, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Queridos, primeiro, caminhe na verdade. Você tem andado na verdade com Jesus? E uma vez andado com Jesus, a verdade faz parte da sua agenda? Ou você tem dado alguns vacilos, tem permitido que a mentira esteja na sua história? Para o vídeo agora, peça perdão ao Senhor, retome. Se você anda na verdade, não deixe de andar na verdade. Não se curve para mentirosos. Não permita nunca que Satanás te coloque uma coleira. Não faça concessões, porque Jesus nunca fez. E por não fazer as concessões, ele foi para a cruz. Os discípulos foram perseguidos, como nós somos. A palavra de Deus diz, Paulo a Timóteo, aqueles que viverem piedosamente serão perseguidos. E você vai ser perseguido por quem? Por Satanás, que é o perseguidor da igreja, é o adversário da igreja. Ele vai usar quem? Pessoas que não andam com Jesus, são religiosos. E eles estão dentro da comunidade de fé, infiltrados pelo poder das trevas, para minar, corroer, manipular e destruir. No entanto, irmãos, isso não acontece, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que é uma galera que dá trabalho, né? A gente perde tempo muitas vezes com esse tipo de gente, esses asseclas, mas faz parte do jogo. O reino é conquistado na força, diz os evangelhos. No momento que nós somos inseridos no reino, é muito trabalho, é muita dedicação. E se você anda na verdade, você vai ter problemas com gente mentirosa.
mas caminhe na verdade. E ele diz aqui, João, como é bom saber que os meus filhos andam na verdade. Ele estava falando dos filhos na fé. João aqui já era velho, idoso. Olha, foi pastor de Éfeso, andou com Jesus. Ele teve um ministério extraordinário. Mas vale ressaltar que quando as pessoas se levantam, e no caso aqui o Diótrefes, ele não quer saber quem é. João, irmãos, não era um Joãozinho, era o João. Olha o currículo desse homem de Deus. Mas o inimigo vem para peitar. E aí ele respondeu o que na palavra? Ele respondia por carta. Hoje a gente já não usa mais carta, usa o vídeo. Tudo isso que a gente grava é registro histórico e eu faço questão de registrar. Sempre ensinando, trazendo a reflexão de todos que participam. Eu não sei se você está aqui em Cascadura, se você está no Meia, se você está na Tijuca, se você está no Rio de Janeiro, se você está em Madureira, está em outro estado, no Brasil ou fora do Brasil. Ande na verdade. Nós precisamos. O nosso Deus é o Deus da verdade. Aleluia por isso. E mesmo no Evangelho de João nós vamos encontrar Jesus no capítulo 14 dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então não permita que a mentira esteja na sua agenda, em hipótese nenhuma. Segundo lugar, coopere com a verdade. Olha o que diz o versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então ele estava falando das pessoas, dos irmãos estrangeiros que precisavam de acolhida. A igreja, como eu falei, é a rede de apoio. Diótrefes, ele era tão mau caráter que ele não permitia que as pessoas ficassem no ambiente que deveria ser o endereço da igreja e não permitia que os membros da igreja acolhessem esses irmãos. É que nós não vivemos muito mais essa realidade hoje, diante do tempo que a gente vive, 20 séculos depois, ou 21 séculos que nós estamos depois. Então, todas as vezes que nós acolhemos, investimos, trabalhando, nós estamos cooperando com a verdade. O que ele está dizendo? Esses missionários, esses irmãos que vivem na verdade, estão levando o evangelho para outros lugares. Quando nós apoiamos, nós estamos segurando a corda, nós estamos cooperando com a verdade. Você tem cooperado com a verdade? Ou você tem cooperado com a mentira? Tem dado os seus ouvidos para gente mentirosa? Tem participado de coisas que no Jesus não está presente? Já se deixou levar por esses diótrefes que conspiram para destruir, né, a igreja de Jesus? Hein? Cuidado com isso. Não empreste os seus ouvidos para diótrefes ou para diotrefeias, homens e mulheres que têm o espírito de Jezabel, que gostam de destruir a igreja do Senhor, corroer, corromper. A Bíblia diz que Deus opera e nós cooperamos com o Senhor. Eu e você não temos poder para salvar ninguém, mas o Senhor, quando nos salvou, Ele nos deu o privilégio de participar na salvação de outros. E aí, quantas pessoas você tem ganhado para Jesus? Quantas pessoas você leva à verdade de Cristo? Pense nisso. Temos desafios enormes ainda na evangelização do mundo. São quase 7.000 povos que ainda não conhecem Jesus. Os desafios do nosso país, irmãos. Precisamos reevangelizar o Brasil. Nós vivemos desafios enormes, de situações difíceis. Tem cooperado? Como é que a gente coopera? Em oração. Como é que a gente coopera? Indo no campo missionário. Como é que a gente coopera? Com dinheiro, ofertando. Quando você entrega o dízimo do Senhor, você está cooperando com a verdade da sua comunidade de fé para que ela esteja aberta de pé. Cuidado com isso. Está cheio de crente avarento, cheio de crente ladrão dentro da igreja, com um escorpião dentro do bolso. Você está dentro dessa linha aí? Cuidado com isso. Está atrapalhando, está trabalhando para atrapalhar. Mas ninguém atrapalha Deus, ninguém frustra os propósitos de Deus. E, em último lugar, compartilhe a verdade. Olha o que ele vai dizer aqui. É lá no versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. O que é? Compartilhe a verdade. Testemunhe da verdade. Ah, pastor, como é que eu faço para trabalhar com evangelismo? As técnicas. É falar do que Jesus fez na sua vida.
você andava na mentira, agora você anda na verdade. Como é que tem sido isso na sua caminhada? Compartilhe nas oportunidades que você tiver, nas coisas simples. Você não precisa estar com uma pessoa e você pregar um sermão para ela, falar sobre teologia para ela, ou falar qualquer coisa. Quando você estiver no lugar e Deus te der discernimento, simplesmente fale do amor de Jesus. Quando alguém te procura, quando alguém pede uma oração, compartilhe a verdade no seu trabalho, compartilhe a verdade na sua família, sem discurso religioso. Por mais que Jesus seja a religião, né, religare, não viva no ambiente da religiosidade, no discurso denominacional. Esquece isso. Compartilhe a verdade. Meus irmãos, que privilégio eu e você temos de andar com Jesus, de andarmos na verdade, de fazermos a vontade do nosso Deus. Caminhe na verdade, coopere com a verdade, compartilhe a verdade. Ele termina aqui dizendo: muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. E ele diz o que? A paz seja contigo, os teus amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Assim é formada a igreja de Jesus, nomes por nomes. No dia de hoje, 3 nomes, 2 servos de Deus, com um escrevendo 3, e um fariseu que não fazia parte da história da igreja, da verdade da igreja, mas ele faz com que nós lutemos pela verdade. Nunca esqueça que as pessoas que se levantam para nos perseguir, eles são a nossa academia da fé. Quando muitas vezes estamos com algumas gordurinhas, né, sobrepeso, né, e aí vem algumas coisas para a gente exercitar os nossos músculos espirituais, que vem da verdade, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Bom restante de semana para você. Domingo que vem, Escola Bíblica Dominical, eu darei a aula. Estamos falando sobre monarquia, quando o reino se divide, Roboão e Jeroboão, morre Salomão, aí começam as brigas, reino do norte, reino do sul, que confusão. Mas em todo tempo Deus estava ali soberanamente conduzindo a história, como sempre. Teremos o culto e falaremos sobre a igreja de Sardes. Olha que beleza, aqueles que tinham o nome de vivos, mas estavam mortos. Eita, que coisa boa. Um grande abraço, fique na paz e até lá. Tchau.